Na terceira reportagem da série Perspectivas 2018, o nosso assunto é educação. Acompanhe a entrevista conduzida por Caroline Lasnot. Nossa convidada de hoje vai falar sobre os desafios que o Distrito Federal deve enfrentar na área da educação neste ano e também no próximo governo. Recebemos no estúdio a professora de Educação, Stella Mares Bortoni. Boa tarde, professora. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui no Repórter DF. Professora, vamos falar de analfabetismo, primeiramente. É um problema que ainda precisa ser combatido aqui no DF? Olha, que bom que você me pergunta isso, porque às vezes acreditamos que no DF não existe mais problema de analfabetismo. Mas isso não é verdade. De fato, nós vamos encontrar entre adultos, principalmente os adultos idosos, muitos casos de analfabetismo. São cidadãos que vieram para Brasília sem terem tido a oportunidade de se alfabetizar. E aqui também não tiveram essa oportunidade. Então, é bom que uma política educacional no DF fique atenta para a questão desses adultos que não estão alfabetizados. E além desse desafio do analfabetismo, quais seriam os outros? Nós podemos apontar alguns desafios que não são só do Distrito Federal, mas eu vou me deter um pouco na questão de formação de professores. Todos os países que são muito bem-sucedidos na área educacional são países que dedicaram atenção, orçamento e esforços na formação de professores. Se nós não tivermos uma formação de professores bem conduzida, o nosso professor, por mais dedicado que seja, vai se sentir inseguro quando entra em sala de aula, principalmente, por exemplo, na hora de alfabetizar. A formação de professor, a formação de modo geral, a formação de professores tem de ficar atenta, muito atenta à questão dos professores, dos recursos que os professores estão, de fato, recebendo, recursos técnicos que eles estão recebendo. O ensino médio também precisa de um pouco mais de atenção, professor. Sem dúvida, o ensino médio é um problema aqui em todo o Brasil. O ensino médio é um segmento especialmente difícil, especialmente problemático. Tem havido esforços. Houve recentemente uma reforma, mas os alunos que estão no ensino médio acabam enfrentando muitos problemas. Inclusive a evasão escolar. Né? Principalmente, inclusive, talvez até principalmente a evasão escolar, porque vamos pensar nas meninas, nas adolescentes. Muito frequentemente elas têm de sair da escola porque tem uma gravidez precoce. Os meninos muitas vezes têm de sair para entrar no mercado de trabalho, porque precisam trabalhar, precisam ajudar a família. Então, esses são problemas de natureza social que afetam principalmente os nossos estudantes no final do ensino fundamental e no ensino médio. Ou seja, problemas em outras áreas, né, que também tem que ser sanado, em outras áreas acabam afetando a educação. Isso mesmo, não são problemas especificamente educacionais, são problemas de natureza social. O índice das pesquisas revela realmente a realidade do Distrito Federal? Eu acredito que as pesquisas de natureza macro, que são conduzidas, por exemplo, por órgãos governamentais, têm de ser complementadas com pesquisas de natureza micro, porque muitas vezes os dados que obtemos nessas pesquisas mais amplas podem ser questionados e, principalmente, complementados com pesquisas de menor escala, mas elas são bem-vindas.
Sim, muito obrigada então, professora, pela sua presença aqui no Repórter DF e pela entrevista. Uma boa tarde para a senhora. Muito obrigada pelo convite. Nessa época do ano, as ruas e avenidas de Brasília oferecem uma fartura de frutas. As mangas, por exemplo, podem ser encontradas em todos os cantos da cidade. E quem tem tempo para colhê-las pode desfrutar de receitas deliciosas, como nos mostra a repórter Soane Guerreiro. Tem manga para todo lado pelo plano piloto. No eixo monumental, por exemplo, elas despencam das árvores. Eu ia lá pro Parque da Cidade, mas quando passei por aqui e vi o chão todo amarelinho, falei, não, vai ser aqui mesmo. Já enchemos o saco. E que tal pensar em receitas para aproveitar essa fartura? Seja com pratos doces ou salgados, a manga combina bem, além de ser rica em fibras, vitamina C e ferro. E não é só isso, a manga pode durar até 10 meses congelada, desde que cortada em pedaços e tirando o caroço. Os nutricionistas também recomendam até que seja colocada uma etiqueta para controle da data do congelamento. Para ensinar sobremesas saborosas com a fruta, a nossa equipe encontrou com o chefe Natan Silva, que preparou um mousse de manga com crocante de baru e geleia de manga. Para fazer a sobremesa é preciso de manga madura, leite condensado, creme de leite fresco, crocante de baru e geleia de manga. Vou adicionar a manga no liquidificador. Em seguida eu ponho o leite condensado e bato. E agora eu misturo o creme de leite fresco batido. Pronto, praticamente a mousse é isso aqui. Ela vai pegar consistência na geladeira. E pronto! Com todos os ingredientes em mãos, em menos de 10 minutos o chefe montou uma sobremesa saborosa para a ceia de Ano Novo. Eu uso geleia de manga para outras coisas. Chutney para usar para cordeiro, para usar com camponatas, para usar para fazer compotas, né? Ela fica agridoce, para usar com pratos salgados. Inclusive eu uso com porco também, lombo, pernil suíno. Tudo eu uso o creme de manga. E claro, a gente também foi provar as variedades de sobremesas com a fruta que o chefe Natan Silva preparou. Bom, aprovado, traz um frescor assim, né? E ela é um pouco mais leve por causa de ser uma manga e assim nas festas de fim de ano ainda a gente exagera um pouco, então é uma boa sobremesa. Usar manga aí nessas diversas formas, tá aprovado. Se deu bem, hein? E o Repórter DF termina aqui com imagens da ponte JK. Uma boa tarde para você e até amanhã.